existia alguma coisa aí dentro realmente. E foi quando eu descobri que dentro de mim muita coisa precisa ser mudada. E eu passei a ser como Neemias. Quando ele começou, Deus havia colocado um propósito no coração dele e ele começou a passear dentro dos escombros das muralhas de Jerusalém. Eu me senti como ele. Eu olhava para um lado e dizia, nossa, está destruído. Eu olhava para o outro e dizia, nossa, está destruído, está destruído, está destruído. E hoje eu recebi uma ligação de uma amiga minha no Brasil. E a gente conversando, ela dizendo, nossa, eu tenho visto pelo Orkut tantas bênçãos que você tem recebido, tanta coisa que tem acontecido na tua vida, e tu nem para ligar, nem para contar, a gente tem que saber por Orkut, a gente tem que saber por fora. E eu olhei assim e disse, é verdade, Senhor. Muitas vezes as pessoas olham o sorriso do nosso rosto, mas não sabem como a gente está por dentro. E são tantas bênçãos no meu casamento, tantas coisas. E eu preciso tanto desse milagre na minha vida espiritual. E a gente começou a ter uma conversa bem descontraída e de repente a gente começou a conversar sobre as coisas de Deus. E a primeira pessoa que eu falei sobre a palavra que Deus colocou no meu coração essa noite foi a ela. E ela começou a chorar. E ela disse, nossa, Maria, é verdade, eu estou me sentindo dessa forma. Então é muito engraçado, irmãos, porque quando a gente se dispõe a reconstruir algo, que foi o que aconteceu comigo quando eu iniciei esse propósito de 40 dias, é interessante como o inimigo, ele começa a levantar barreiras, ele começa a levantar os impossíveis. Neemias, quando ele se propôs a fazer o que Deus ele tinha colocado no coração dele, ele enfrentou oposição, ele enfrentou desdém, ele enfrentou perigos de morte, porque diz a Bíblia que muitas vezes ele foi ameaçado de morte, muitas vezes houveram emboscadas, mas que a mão do Senhor o proteger de todas elas. E é muito engraçado, porque quando eu me propus nesses 40 dias a ler, a jejuar e a orar, eu me propus a fazer muitas coisas além disso. Me propus a fazer como eu fazia antes. Com a irmã Keila, que a gente, pelo telefone a gente orava, eu tinha meu caderno de oração. Eu disse, Senhor, eu vou tomar meu caderno de oração, retomar as minhas atividades no meu caderno de oração. Eu vou retomar o meu jejum, eu vou retomar as minhas orações, que têm sido tão poucas, só em casos de necessidade urgente, extrema necessidade, não mais porque eu quero conversar contigo. E eu me propus a reedificar aquilo que estava destruído. Eu me propus a realmente me quebrantar na presença de Deus e a buscá-lo de todo o meu coração. E foi muito engraçado porque começaram a surgir as oposições. E diante das oposições que foram surgindo, dos empecilhos, das coisas que o diabo fica usando para tirar a tua atenção do teu propósito com Deus, eu fui me deixando levar por todas essas circunstâncias. E eu não fiz nada que Deus tinha colocado no meu coração. Eu não fiz nada daquilo que eu tinha me proposto a Deus fazer. Até o jejum que eu tinha dito a Deus que eu iria fazer, eu não fiz. Porque eu comecei a dar ouvido ao diabo. Vivificaram dos montes do pó as pedras que foram queimadas. E eu comecei a dizer, Senhor, será mesmo que tem a possibilidade de tu restaurar a chama do primeiro amor? Será que tem mesmo como eu sei como eu era antes, como eu te buscava na intensidade que eu era antes? Eu lembro as vigílias que eu fazia com a minha mãe falando sobre a palavra de Deus. Eu lembro que eu fazia jejuns e a gente fazia propósito, né, daquelas de 40 dias de ligação, 40 dias buscando a Deus, e era um quebrantamento, e chorava ela de um lado, chorava do outro. As orações no início eram Senhor, e depois era Senhor, e era aquele mistério todo. Eu lembro da minha mãe cantando a harpa, e a gente começava a fazer os propósitos da harpa, e a gente passava noites e noites conversando sobre as coisas de Deus. Eu disse, Senhor, será que é verdade mesmo? Será que essas coisas vão voltar a acontecer na minha vida? Porque é muito difícil, irmãos, quando você vê a fidelidade de Deus te abençoando, concretizando promessas, concretizando sonhos na tua vida, e você não sente o desejo de dar algo a Deus. E você não sente o desejo de buscar a Deus. É muito difícil, porque você olha e você diz, Senhor, o que foi que eu fiz para merecer tudo isso? O que foi que eu fiz para merecer tantas coisas boas, Senhor? Se tu conheces o meu coração, antes mesmo que eu fale, tu sabe que eu não tenho desejo. Eu não tenho desejo de te buscar, eu não tenho desejo de ler a palavra, eu não tenho desejo de fazer as coisas para o Senhor. Quantos e quantos tempos? Eu lembro a Tânia quando falou que eu teria a oportunidade de fazer a palavra. Nossa, eu fiquei muito chateada. Eu disse, eu não quero. Como é que você pode fazer algo para Deus que não é sincero? Algo para Deus que, onde você não está entregando o seu coração, onde você não está fazendo com gratidão, onde você não está fazendo com prazer. Como você pode ofertar algo desse tipo para Deus? E eu disse a Deus, Senhor, eu desisto desse jejum. Eu desisto desse jejum, não dá para fazer, eu não vou conseguir. E à medida que eu fui lendo essa palavra, eu fui vendo as posturas de Neemias, como ele se posicionou diante de tanta dificuldade, diante de tanta opressão
pressão, diante de tanta oposição. E na oração dele, uma das coisas que mais me chamou a atenção é que, ao invés de ele dizer, Senhor, está difícil, eu não sei se eu vou conseguir, o que ele mais pedia a Deus é que Deus fortalecesse as mãos dele para aquela obra. E não era fácil edificar um muro quando ao redor as pessoas estavam zombando de você, as pessoas estavam tentando tirar a tua vida. Tanto é que houve momentos onde Neemias ele precisou trabalhar na reedificação e ele precisou pedir para que as pessoas se armassem, porque estavam tentando fazer com que aquela obra parasse. E eu vejo que ele perseverou, eu vejo que ele teve a ousadia de cumprir o propósito que Deus colocou no coração dele. Quantas vezes a gente vem para a igreja nesses 40 dias e a gente só lê o devocional quando é apresentado aqui no púlpito e a gente realmente só se detém, a gente só para enxergar um propósito quando alguém de fora fala dele. A gente não cria o compromisso de ver que dentro desse propósito Deus ele quer restaurar áreas da nossa vida que às vezes estão passando despercebidas aos nossos olhos. Ele quer ampliar a nossa visão, ele quer restaurar a nossa adoração, ele quer fazer com que nós não venhamos para a igreja para um encontro, mas que nós venhamos para a igreja para verdadeiramente sentir a presença de Deus. E eu disse a Deus, isso não é verdade. Quanto tempo faz que eu não sento no louvor, eu não sento e escuto a palavra com atenção? Quem me conhece sabe que antes eu fazia rascunho, porque eu gostava de me deter na minha casa, estudando aquela palavra depois. Eu gostava de mastigar aquela palavra e hoje em dia eu penso em tudo menos na palavra. Se você me pergunta na minha casa o que foi pregado, eu vou saber porque eu abri a Bíblia e eu marco. Porque isso é um costume que, glória a Deus, eu ainda não perdi. Mas o que é que me adianta marcar a minha Bíblia se eu não recebi aquela palavra que podia e que pode transformar a minha vida? Do que é que me adianta entrar no propósito de boca e não entrar de coração? Realmente, do que é que me adianta declarar, subir aqui no púlpito e dizer Deus vai te curar, Deus vai transformar a tua vida, se eu não vivo essa realidade na minha vida? E eu disse a Deus, Senhor, como é que eu vou pregar hoje se eu não vivo nada do que eu vou falar no púlpito? E eu louvo e glorifico a Deus porque Ele hoje está me dando a oportunidade de falar algo que eu vivo. E quando eu estava falando com o Elton, hoje a gente estava falando sobre a palavra, foi interessante porque ele falou sobre o Vale dos Ossos Secos. E também era uma das palavras que Deus tinha colocado no meu coração, porque quando falam assim, oportunidade para fulano, a gente sempre tem alguma coisa pronta, né? E eu disse, Senhor, eu levo uma coisa, eu levo outra, eu vou lá, vou falar, a gente estuda, com certeza alguma coisa vai sair. Mas é diferente quando a gente começa a falar de algo que a gente está vivendo, é diferente quando a gente começa verdadeiramente a receber, a mastigar aquela palavra para a nossa vida e a gente se sente tocado por Deus, agraciado por Deus, agraciado pelo favor imerecido de Deus, porque nada que Deus vai fazer na tua vida é porque você merece. Nada que Deus vai fazer na tua vida é porque você é perfeito, mas porque Ele é Deus e a palavra dele não volta vazia. Ele é fiel. Glória a Deus. E eu gostaria que os irmãos levantassem e ao levantar, que vocês abrissem a Bíblia em Ezequiel 37.